Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Antes de iniciarmos, convido a todos a acompanhar a leitura do livro Vinha de Luz. Ciência e temperança. É a ciência a temperança a paciência, a paciência a piedade. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá, semelhantes expositores do saber nada mais realizam que perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra, exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa de temperança, a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço. Tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis, para não conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos, esqueçamos, que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se a paciência, como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é a compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações características de cada um e procura primeiramente entender o irmão de luta. Saber não é tudo, é necessário fazer, e para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é companheira dileta do amor. Prece inicial, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Pai-nos nos nossos corações. Perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar os bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais em instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais,
para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Amém. Obrigado, Rubem. Acho Que vamos ler, meninas? Rosinha? Oi? Você não escolheu hoje? Eu escolhi aqui o Livro dos Espíritos, Materialismo, questão 147. Obrigado. Cento e 147? Qual que é a questão? É 147. Ah, perfeito. Obrigado. Por nada. Livro dos Espíritos. Materialismo. Pergunta 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo o que vê. O orgulho dos homens que julgam saber tudo não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora de salvação e eles se agarrarão pressurosamente, com pressa. Nota de Kardec. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano apenas vem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apalpar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria, e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Triste consequência se for a real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si, para colocar acima de tudo a satisfação dos seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias.
que se podem mesmo ter como muito circunscritas, limitadas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. Inclusive, né, as faculdades de medicina agora têm uma cadeira denominada Medicina e Espiritualidade. Nós tivemos algumas palestras com o Dr. André Luiz, que é médico e professor da Faculdade de Taubaté, e ele estava nos falando, né, que existe agora vários estudos, né, que comprovam que a mente é não local, ou seja, o cérebro é apenas um instrumento material, que existe uma mente que não está localizada no instrumento material. É algo que está fora da matéria, né? E Kardec previu, né, que inicialmente, né, houve um movimento de afastamento da religião, porque o homem, como abusa de tudo, abusou desta para dominar, né? Mas que nos nossos tempos, né, a ciência faria um movimento, né, de encontro à religião, né? E tanto que nós vemos aqueles livros que tem termos mais médicos, né, do Chico, né, e de André Luiz, que falavam coisas que na década de 40 eram tidas por ficção científica, que só agora, né, a medicina, a ciência está comprovando. Continuando, o nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles. Porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna e de tudo que foi objeto de seu amor? Quem poderia, sem terror, abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada mais senão vácuo, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias, e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobrevivem. Nenhum vestígio dentro em pouco restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos, a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva além do meu corpo roído por vermes. Não tem este quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão não o confirma. Uma existência futura, porém, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça o nosso desejo do positivo. Ou seja, né, uma religião que fala apenas em céu, inferno e purgatório, né, não nos atende, né, em 2023. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma e está bem, mas que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que de tudo isso ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma, se extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados conforme o bem ou mal que houvermos feito.
Que vem a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude? Uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja lhes dá essa última significação. Mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê, neste outro mundo que a todos nos espera? Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. O erro, é erro dizê-lo, a missão do Espiritismo, consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que esse, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre o que cada um conjecture à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece. Pois que são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todos as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-lhes por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos que não acreditam encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Comentários? Ai daquele, né, que acha, né, que acredita que a vida material tendo se esvaído, tudo se acaba, né? Isso é uma saída muito simplista, né? O indivíduo pode praticar toda sorte de malefícios contra seus irmãos, contra a própria humanidade, e tudo vai se acabar com a sua morte. Né? Para um materialista seria muito bom, mas ele vai se surpreender quando ele estiver diante da justiça divina, né, meu irmão? Aí ele vai ver o que é a realidade no mundo material e o mundo espiritual, né, meu irmão? Eu estive lendo alguns estudos de médicos, cientistas, né, que estudaram, né, certos fenômenos que ocorrem dentro das salas de operação e nos eventos de convalescença do indivíduo, em que quando há, eles veem, inclusive, a manifestação, o desligamento, às vezes, do espírito, quando há a morte, né, material. E os estudos que estão sendo feitos, analisando os padrões mentais quando o indivíduo está orando, quando há religiosidade presente, inclusive no quarto desse convalescente, desse paciente, há uma mudança nos padrões mentais. Isso já é científico, por isso que estão criando essas disciplinas aí, para que os médicos se voltem mais, né, para a espiritualidade, para um conhecimento mais avançado, né, sobre a vida espiritual, sobre essas questões,
esses arquétipos todos, né? Que se chama religiosidade, que é imanente do ser humano, né? Então, que nós temos que perseverar, né, meus irmãos, essa luta constante aqui, tentando esclarecer esses incautos, né? Inclusive dos perigos que eles correm, né? Do sofrimento que eles vão enfrentar no mundo espiritual, né? O encontro que eles vão ter com seus pares, né? Com seus iguais, que também estão certamente sofrendo, né? As agruras que o próprio mundo espiritual impõe, né? Aos malfeitores, aos malfazejos, aos descrentes, aqueles que não aceitam Jesus, nosso Pai, nosso Salvador, a Deus, nosso Criador. Obrigado, meu irmão. Nada, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não. Não, Fred, obrigada. Só acrescentar, Fred, e fazendo essa elocução, eu me lembrei de um ditado japonês que fala assim: ao erguermos a vista, não vemos fronteiras. Algo para a gente refletir, né, meu irmão? Esse mundo aqui, nós vivemos, né? Há uma diversidade enorme, há as divisões políticas, administrativas, a separação aí dos continentes, tá? Mas existe só uma humanidade, né, meu irmão? E nós temos que refletir sobre isso, né? Nós somos irmãos, nós provemos aí de tempos imemoriais, hoje mesmo eu ouvi, eu até coloquei para você, Fred, ou para a Rosângela, ou não sei, sobre aquela entrevista daquele espírita, né? Que se encontrava sempre com o Chico Xavier, não sei se vocês visualizar, em que ele pergunta para Chico Xavier se nós somos originários da Terra. Não é? E o Chico responde: sim, aqueles que acreditam em Jesus, né, eles vieram de fora, tiveram vidas em outras esferas. Os descrentes são originários da Terra. Isso é muito elucidativo, não, meu irmão? Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado a você, Rubem. E falando do materialismo, eu acho que eu não vi esse vídeo que você mandou, eu vou assistir. Falando do materialismo, né? No livro Os Mensageiros, de André Luiz, né, tem um lugar chamado Campos de Paz, né? Que fica entre o nosso lar e a terra, né? E nós até comentamos sobre isso em outro evangelho, né? E lá tem, né, como se fossem grandes galpões, né, com milhares de espíritos, acho que são 1980 espíritos que dormiam, né? E assim, em pesadelos terríveis, né? E desses 1980, acho que 400 só tinham condições de receber tratamento, né? E acho que cerca de 10% recebiam um tratamento específico chamado sopro, né? E aí um ou outro acordava e saía correndo, né? Ou seja, né? A descrença, né? A descrença, ela é muito negativa, porque muito provavelmente, né, esses espíritos tiveram, né, a oportunidade de conhecer uma fé religiosa, né, qualquer uma que seja, né, mas escolheram, né, se fechar para tudo, acreditar apenas na vida material, né, nas conquistas, né, materiais, né. E a gente percebe que essa vida é um sopro, né? Hoje nós estamos aqui, pode ser que amanhã a gente não esteja mais, né? E
o Espiritismo, né, ele nos ensina que as condições para a felicidade não são desse mundo. Né? A felicidade aqui na Terra ela é relativa, né? Relativa ao mundo de provas, de expiações. E quando Kardec pergunta a respeito do que é necessário para ter a felicidade relativa na Terra, né, os Espíritos respondem, né, que é a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro, né? Você sendo um materialista, você não tem fé nenhuma no futuro, né? Porque você acha que a morte é um abismo, nada, você vai ser apagado do livro da vida e depois a realidade surpreende, né? Surpreende. Algum comentário final antes da gente terminar? Nós sabemos que esses espíritos, né, eles dão muito trabalho aos obreiros, né? Nossos irmãos obreiros da luz. Agora, nós sabemos também que aqueles mais perversos, malignos, eles estão assumindo uma forma ovoide, eles estão sendo colocados num estado letárgico para futuramente reencarnarem em planetas mais primitivos, né? Em face deles não terem, em todas as suas reencarnações, evoluído o mínimo possível para sair da condição instintiva para a racional, né, Fred? Isso a gente já sabe. E eles para cá não voltam mais, porque o processo para o estado de regeneração que já está em andamento já há algum tempo, né, meu irmão? É, exatamente. Né? Já tem muitos espíritos que já não têm mais condições de encarnar aqui na Terra, né? E nos dizem que a questão do suicídio, né, do aumento do suicídio, é que as vibrações do nosso planeta estão mudando, né, e os espíritos que não fazem um esforço para se elevar moralmente, espiritualmente, né, vão ter dificuldades de continuar vivendo aqui. Aí, como não tem uma base moral, uma base espiritual, acabam caindo, né, nas garras da depressão, aí, infelizmente, esse processo nefasto que é o suicídio. Meus queridos, vamos então passar agora a última parte do nosso evangelho, que são as vibrações. Vamos procurar agradecer por estarmos aqui juntos em nome de Jesus, para continuar a obra dele, né, mesmo com a nossa pequenez, com todas as nossas limitações, dificuldades, pois todos aqueles que abraçam a doutrina espírita, pelo menos a maior parte dele, né, são espíritos endividados, como todos nós devemos ser, e vamos pedir a Jesus que ampare todos os nossos irmãos desencarnados, principalmente aqueles que estão em sofrimento, e dentre estes, aqueles que escolheram sair da vida física pela porta do suicídio, como Charles, o Fred, o Elias, o Alain, o Bruno, a Verena, a Juliana, a Gabriele e tantos outros. Que Jesus os ampare a todos. E peçamos a Jesus também que ampare todos os nossos irmãos encarnados que sofrem obsessões cruéis. Nós sabemos que obsidiado e obsessor sempre tem um laço e que geralmente esses laços foram rompidos. Os obsessores são irmãos que foram traídos nos seus mais caros interesses e a lei de causa e efeito coloca o ferido com o ferido. E quem bate geralmente esquece, mas quem apanha é mais difícil. Então vamos pedir a Jesus que ampare esses irmãos para que esses laços possam ser feitos
pelo caminho do perdão. Vamos agora pedir por todos os nossos governantes, por esses homens e mulheres, para que eles possam restabelecer e manter a paz na terra, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Pediremos também pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos, seitas, religiões de qualquer natureza que professem o bem e a caridade. E que agora possamos pensar naquelas pessoas que nos vêm à mente neste momento. Que todas as pessoas que vieram aos nossos pensamentos sejam abençoadas. E vamos pedir a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Sim, seja. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite, que assim seja. Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, Zaninha.